Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aula de arte, né, Tia Lorena? Assim como vocês, está super ansiosa para estudar algumas obras. Quem lembra o que eu falei na outra aula? Falei sobre que assunto? Surrealismo, algo surreal. Então eu vou continuar falando aqui, abordando aqui mais algumas obras, para a gente estar especulando o que elas trazem de interessante. Vamos começar? Nossa página de hoje é a página 217 a 219. Nós vamos falar um pouquinho sobre Miró e a obra que ele traz. Perceba como o artista se utiliza nas linhas, nas formas irregulares, nas manchas para criar pintura. Qual sensação esta obra causa em você? Gente, o que causa em você? Angústia. O que você acha? Tem aqui uma mistura, né? Algo que não tem forma, algo que está saindo, né? O que só em você olhar para essa obra, o que causa em você? O nome dessa obra, gente, é Carnaval do Arlequim. Olha aí, observa. Se você observar bem, né? Claro que um artista surreal, ele já vai ver detalhes. A gente não é um profissional em apreciar artes, né? Mas você vai observar algo surreal, algo que precisamente não está acontecendo. Então é isso que os artistas surreais eles querem apresentar em suas obras. Mão na massa. Com base na obra Carnaval de Arlequim, responda a pergunta a seguir. Que formas você conseguiu identificar na obra apresentada? Forma, gente. Círculo, cilindro, quadrado, retângulo, certo? Descreva com suas palavras nas linhas a seguir e depois, em uma folha separada, represente os elementos identificados construindo um novo desenho. Ele quer, no primeiro, que você fale um pouquinho sobre a obra que você observou e no seu caderno de arte, você vai utilizar as mesmas formas e vai fazer o seu desenho, dar a sua cor para o seu desenho. Ok? Página 218, Salvador Dalí. Para mim, esse artista aí se supera. Né? Salvador Dalí, 1904 a 1989. Gente, se você não sabe muito, né? Essa questão, aqui é o ano que ele nasceu e o ano que ele faleceu, tá? Foi outro representante do surrealismo. Nascido na Catalunha, foi influenciado por vários artistas e movimentos artísticos como o romantismo. Em 1934, Dalí refugiou-se nos Estados Unidos e lá ficou durante a Segunda Guerra Mundial. Dalí também fez cenários para o teatro e o cinema, além de esculturas, gravuras, ilustrações, joias e murais. Suas pinturas são quase sempre representações de um universo diferente, mágico, impossível dos sonhos. Ao lado, observe a imagem que representa a instalação do quarto surrealista de Dalí, inspirado no rosto da atriz Mae West. Olha aqui, gente. Aqui era um quarto, ele tentou representar um quarto, mas se você observar bem, você vai ver o surrealismo. É o rosto de uma pessoa. Boca, cabelo, né? Olhos, nariz. Que massa, né? São obras surrealistas feitas por Dalí. Muito show. Mão na massa. Inspirados pela obra de Dalí e de outros artistas surrealistas que você conheceu, com massinha de modelar, faça uma escultura que represente um de seus sonhos, represente o resultado final dos colegas. Isso aqui, esse mão na massa vai ser de casa. Já vá anotando aí, tá? Esse mão na massa vai ser de casa. Tio, o que eu vou fazer? Ele está pedindo para você usar a massinha de modelar. Então isso aqui vai ser a sua nota de arte. Você vai utilizar a massinha de modelar, você vai fazer lá, representar um dos sonhos que você teve, qualquer sonho, né, que você achou interessante, representou, vai gravar um pequeno vídeo dizendo que massinha, que cores usou e o que está representando. Somente isso. Super fácil. Vou dar até uma ideia, né, para que fique mais interessante como você vai utilizar massinhas, utilize um fundo escuro. Em cima de um papelão, em cima de um papel preto, caixa de sapato, né? Você pode utilizar para fazer o fundo a uma parte preta para ser surreal na maneira que você representou. Mas eu vou continuar aqui antes que eu fale mais um pouquinho sobre o dever de casa. Uma das mais famosas obras de Dalí se chama A Persistência de Memória, pintada em 31. Observe a seguir que as imagens dos relógios estão derretidos. Os relógios não são assim na realidade, não é? Vou descer aqui embaixo. Ó, não são. E vocês conhecem essa obra.
Mas antes de vocês, né, entrarem nessa obra, bem aqui tem o quê? Um RA. E vocês vão colocar nesse RA para se aprofundar mais sobre o surrealismo, tá? E aí, gente, é o que, ele tenta repassar aí. O nome da obra é Persistência da Memória. Você observa que provavelmente está um sol escaldante e os relógios estão o quê? Derretendo. É algo surreal, a gente não tem relógio assim. Leitura visual da obra Detalhes. Olha aí, vamos ver o que está dizendo. Os relógios derretidos, marcando horários diferentes, significam a relatividade do tempo. Isto é, que o tempo pode passar de diferentes formas para cada um. A mosca, que pousa em um dos relógios, e as formigas são os únicos seres vivos da obra. A mosca significa aquilo que às vezes dizemos, o tempo voa, né? Olha que interessante, gente. Agora vamos para a parte aí da parte laranja, né? Se eu voltar aqui na obra, cada um dos relógios, né, estão sendo representados, ó. Certo? Que o da mosca. Vou para esse, depois esse aqui. Vamos lá. O relógio laranja, que não marca as horas, está cheio de formigas. Salvador Dalí não gosta de formigas. E quando as coloca em alguma obra, significa putrefação ou decomposição, ou seja, está se dissolvendo por conta delas. E o último diz assim, este objeto estranho no centro da obra seria uma rocha que imita um retrato do próprio artista, ou seja, ele mesmo está se derretendo. Mão na massa, que objetos se derreteriam em seus sonhos? Faça uma pintura utilizando elementos inusitados nessa situação. Você já vai fazer com a massa de modelar. Gente, que tipo de imagem no seu sonho vai se derreter? O que você acha? É algo meio surreal, né? Então aqui, o dever de casa, vou repetir, tá? Página 218. É o que, tia Lorena? O mão na massa, tá aqui, ó. Você vai se inspirar numa obra dele e vai representar um desenho seu. Ok? Não tem nada difícil. Tia Lorena, é como se fosse uma escultura? Com certeza, é como se fosse uma escultura. Mas já vou lembrando, como eu falei no começo, quando eu expliquei, né? Que a sua escultura do seu desenho, ela precisa ser realista. Então, para isso, é interessante que você use um fundo mais escuro. Depois desse fundo mais escuro, você vai colocando cores, utilizando as massinhas coloridas. Né? Faça algo interessante. Quando você terminar, você vai gravar um pequeno vídeo me dizendo o que você está tentando representar ali. Ok? Meus amores, essa foi nossa aula de arte. Espero que você tenha gostado, tá? E a gente se encontra na próxima aula.